E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Espero que sim. Olha a nossa lousa, olha a data, já estamos no mês de julho, mais um mês, tá vendo? Estamos indo bem. Essas aulas gravadas funcionam muito bem. Você assiste a aula quando quiser. Eu prefiro que você assista no dia da aula. Quando eu mando, eu sempre mando um dia antes da nossa aula, pode reparar, que é para dar tempo de você assistir com tranquilidade. Mas tudo bem, a aula gravada você pode assistir a hora que você quiser. Essa é a vantagem da aula gravada. Você fala, não vou assistir hoje, vou assistir amanhã. O que eu só peço para vocês, duas coisas na verdade, não deixe acumular essas aulas. Você tem que assistir, as duas coisas são isso, você tem que assistir e não pode acumular aula. Você vai falar assim, vou assistir todas as aulas no sábado. Você não vai assistir. Então tenta assistir as aulas pelo menos no dia, tá? Se você não conseguir assistir de manhã, assiste à tarde, tá? Mas assiste e vai acompanhando com o livro. Por quê? Quando nós nos encontramos para fazer lição, nas aulas ao vivo, você tem que estar sabendo o que eu falei para conseguir responder direitinho. Tem gente que já chega com a lição prontinha lá. Eu já faço a pergunta, a pessoa já sabe a resposta. Por quê? Porque ela assistiu a aula na hora certa. Então é isso que você tem que fazer também. Assiste a aula. Assim que eu mando, você vai lá, olha no Akadesk, a aula está lá, a aula está no YouTube, você entra lá, clica, assiste a aula. As aulas são curtinhas, você nem vai cansar de assistir. Tá bom? Pega o livro, por favor. Nosso livro, página 90. Nós vamos começar agora um assunto novo. Tá? Vamos falar direto agora de conhecendo o solo. Nós falamos da crosta terrestre, falamos da fragmentação e intemperismo da crosta que começam a formar as rochas e as rochas vão fragmentando ainda mais, quebrando ainda mais e começa a formar os tipos de solo. Vimos também a última parte, os minerais e na última aula nós ainda vimos a permeabilidade do solo. Solos em que a água passa mais rápido, solos em que a água tem uma certa dificuldade para passar devido ao tamanho das partículas. Partículas maiores, a água passa mais rápido. Partículas menores, elas se juntam e a água não passa com tanta facilidade. Aqui passa fácil é permeável, aqui não passa impermeável. Lembrou? Então agora nós vamos ver diretamente agora o solo, os horizontes, as camadas do solo. Pega o livro, por favor, acompanha a leitura junto comigo, fica com o lápis na mão aí, vai buscar o lápis. Quando eu pedir para grifar, você vai grifar. Vamos começar? Acompanha aí que depois eu vou explicar na lousa. Conhecendo o solo, página 90. Acompanha a leitura junto comigo. O solo pode ser entendido sob diversos pontos de vista, considerando os tipos e tamanho das partículas, dos minerais, dos compostos químicos, além do uso que lhe é dado, entre outros. Acompanha o Pensa e Responda. Imagina que eu vou perguntar para você aí. Olha as duas fotos, tá vendo ali, ó? Dunas na praia, areia, e do lado aqui um corte com uma vegetação, tá? Umas plantinhas. Qual dessas superfícies pode ser chamada de solo? Você olha as duas fotos aqui, ó. Qual delas pode ser chamada de solo? As duas. São solos de composição diferente, mas as duas são solos. Um é um solo com mais areia, o outro com mais argila, um solo arenoso, um solo argiloso, mas os dois são solo. É que a gente pensa assim, não, solo é só o que tem planta. Calma, o arenoso também é. Em qual desses ambientes você espera encontrar maior diversidade de seres vivos? Aí sim, se eu olhar na areia e olhar aqui na terra, aonde você acha que eu encontro maior quantidade de seres vivos diferentes? Uma biodiversidade. Aonde? Nesse aqui de areia? Nesse aqui com mais terra? Eu acho que você vai encontrar mais no que tem a vegetação. Tem mais umidade no solo. É mais fácil ter alguns seres vivos morando ali. No mínimo você já vê que tem umas plantinhas a mais aqui do que na areia. Tranquilo então? Cuidado, hein? Solo é igual. Biodiversidade pode mudar. Por exemplo, para o agricultor e pecuarista, o solo é o meio necessário para o desenvolvimento das plantas e a criação dos animais. Para o engenheiro civil, o solo é o material utilizado como a fundação da construção dos edifícios, das casas. Para o geólogo, é o resultado da alteração ocorrida nas rochas na superfície do planeta. Lapisinho agora que você vai grifar. Uma definição simples, grifa aí, que se adapta a diversos propósitos, considera o solo como um produto do desgaste de rochas e minerais da crosta terrestre.
Lembra, a fragmentação vai quebrando as rochas e vai formando os solos. Continua grifando. No qual animais e plantas e micro-organismos interagem. Continua grifando, por favor. Um solo maduro tem um perfil composto de camadas distintas. Dá para ver direitinho a diferença de camadas. Observe o esquema do solo mostrado ao lado, a espessura de cada camada e o que representa essa variação. Então, olha aqui, ó, tem um desenho, fizeram um corte no solo e você consegue ver as camadas direitinho. E aqui do lado ainda tem as letrinhas, olha com cuidado aqui, ó. O, A, E, B, C e a rocha mãe no final. Tudo isso faz parte, é a composição do solo. Eu vou explicar aqui rapidinho, mas eu vou ler primeiro, acompanha comigo, não precisa grifar agora. Os horizontes, as camadas do perfil do solo, são identificadas conforme a sua composição. Horizonte O, a primeira camada, é rico em restos de animais e vegetais mortos. Fácil de imaginar, né? A primeira camada cai as folhinhas da árvore, morreu. Cai um animalzinho, pode ter morrido. Ou então as fezes de um animalzinho, também é resto de animal. Tá? O horizonte A, logo abaixo, ó. A camadinha embaixo do horizonte O. Rico em material mineral e humus. O humus é onde ficam as minhocas, elas vão fazendo os buraquinhos, vão ingerindo terra, liberando as fezes, vai formando humus. Muito nutriente. Além do nutriente, o humus também é nutriente da própria decomposição dessa matéria morta que morreu em cima. Tá? Então tem o humus, é rico em nutrientes dessa decomposição dos restos que estão apodrecendo na camada O. Tranquilo? Camada E, horizonte E. Geralmente de coloração mais clara, rico em material argiloso, mais argila, matéria orgânica e compostos de ferro e alumínio. Já é o horizonte mais de baixo. Se você começa a cavar um buraco, se você já fez isso, você vai cavando, você vê que muda de cor, porque você está chegando em camadas com composições diferentes. Se você continuar cavando, mas já está muito baixo, já, tá vendo? Você vai chegar no horizonte B, material rico em argila, compostos de ferro e alumínio. Aí tem bem mais ferro e alumínio. E o horizonte C, logo em cima da fragmentação, é a rocha fragmentada. Abaixo dela já é a crosta, a rocha matriz. Então lembra, tudo era rocha desde cima. Aí foi quebrando, fragmentando devido ao intemperismo, devido à ação dos seres vivos. Foi quebrando essa rocha, quebrando, e foi ficando partículas cada vez menores. E aí foi formando camadas. Essas camadas são os horizontes. Vou ler rapidinho com você. Horizonte O, rico em restos de animais e vegetais mortos. É a mesma coisa que está escrito no livro. Horizonte A, a camada A, rica em matéria mineral e humus. Horizonte E, rico em material argiloso e orgânico. Horizonte B, rico em argila, ferro e alumínio. E o C, logo em cima da rocha, é a rocha fragmentada. Deixa eu pôr um Lzinho aqui que eu esqueci, ó. Material, né? Material mineral. Tranquilinho? Fácil essa parte, né? Então agora vamos ver a vida no solo. Não precisa grifar, só acompanha comigo. Muitos seres vivos se abrigam ou vivem permanentemente no solo, provocando muitas transformações na superfície e nas camadas inferiores. Esses seres interferem na penetração da água e do ar. Imagina um ser que está fazendo um buraquinho no solo. Ele ajuda a passar o ar, ajuda a entrar água. Importante para a própria vida do solo. Solo com água, um solo mais úmido, um solo bem arejado. Grifa agora aí que agora é legal. Minhocas, formigas, cupins, piolhos de cobra, larvas de inseto, lesmas terrestres, tatu, além de plantas, são alguns dos seres que vivem ou se abrigam no solo. E cada um deles está interagindo, fazendo alguma modificação no solo. Pode ser através dos restos, pode ser através dos buraquinhos que eles fazem, das galerias que eles cavam. Isso tudo vai, a raiz mesmo das plantas que vão aprofundando no solo, vão criando alterações na composição dos horizontes. Mais um pense e responda. Esta imagem representa o corte de um solo. Entre os seres representados na figura estão alguns que vivem exclusivamente no solo, outros que se escondem embaixo de troncos e folhas, enquanto os outros fazem tocas
onde descansam e se protegem de seus inimigos naturais. Aí você vai analisar aqui, ó. Analise a figura e identifique os seres vivos que auxiliam na entrada de água e de ar no solo. Vou dar uma dica, né? Acabei de falar, quem faz os buraquinhos, então fica de olho aí, ó, pra você conseguir responder. Vou terminar. Ao construírem seus túneis, os tatus, minhocas, cupins, formigas e larvas de outros insetos revolvem os grãos de terra e mudam o aspecto do terreno. Além disso, deixam suas fezes, que vai virar nutriente, restos de comida que servem de alimento para os micro-organismos, principalmente bactérias e fungos. A decomposição realizada por esses seres permite que o solo fique rico em humus. Lembra? Os nutrientes, a decomposição vai formando mais nutrientes. Fonte de sais minerais para todos os seres vivos, inclusive vai entrar pela raizinha das plantas, a planta cresce mais. Os túneis construídos por animais e o crescimento das raízes das plantas favorecem a entrada de ar e de água da chuva no solo. Aí aqui vai ter um experimento, não é fácil de fazer esse, tá? Então a gente não vai nem tentar dessa vez. E vamos só terminar do outro lado, os micro-organismos do solo. Aí eu quero que você repare aqui nas imagens dos micro-organismos que podem estar no solo, a gente nem percebe, mas eles estão lá no meio do solo. Acompanha comigo. Uma enorme quantidade e diversidade de seres microscópicos habitam o solo. Alguns podem ser vistos com o uso de lupa. Esses seres minúsculos são muito importantes para garantir a fertilidade do terreno. Lembra, eles estão lá, eles estão transformando a matéria orgânica em nutrientes. Colêmbolos, fungos, ácaros, protozoários e bactérias são alguns deles. A diversidade, aí tem algumas imagens aqui para você olhar, são todos muito pequenininhos, tá? Isso aqui é imagem de microscópio, imagem de aumentado 450 vezes. Mesmo esse bichinho aqui, o colêmbolo, ele está aumentado 10 vezes, então ele é bem pequenininho. Mas lá no solo ele fica fazendo os buraquinhos, ele fica comendo alguma matéria, ele fica liberando as fezes, aí vai produzindo cada vez mais nutriente. A diversidade e a quantidade de micro-organismos do solo variam com a temperatura, a umidade, a quantidade de restos orgânicos e a composição química e física das partículas. 1 grama de solo pode conter 10 bilhões de micro-organismos. São conhecidos mais de 110 mil espécies de micro-organismos de solo e milhares ainda são desconhecidos. Lapisinho na mão que agora é importante, grifa aí. Seres decompositores, como fungos e bactérias, colaboram no processo da decomposição de restos de animais, plantas e outros seres mortos. Morreu um animal ali, uma planta que morreu, uma folha que caiu, as fezes de algum animal. Os fungos e as bactérias transformam tudo isso, decompõem, né? Transformam tudo isso em nutriente novamente. Aí esse nutriente penetra no solo e vai entrar pelas raízes das plantas. Continua grifando. Nesse processo, seres que morreram ou suas partes sofrem a ação dos decompositores, que aproveitam a matéria orgânica contida nesses seres vivos e o restante, já transformando em sais minerais, permanece no solo. Os vegetais absorvem os sais minerais e a água do solo, incorporando esses nutrientes de novo. Tá vendo? E aí vira um ciclo na matéria. Termina de grifar. Nesse processo ocorre a fertilização do solo. Decompôs a matéria morta, criou nutrientes, deixou o solo fértil. Os vegetais que estão lá retiram esses nutrientes com a água e a raiz para a plantinha crescer. Aí forma fruto, atrai outros bichinhos, aí o bichinho vai lá, libera as fezes, deixa cair o fruto e vai tudo acontecendo sempre num ciclo. Termina. Esses materiais são conhecidos como substâncias úmicas ou apenas humus. Humus é toda essa camada com bastante nutriente vindo da decomposição, da transformação da matéria morta em novamente nutrientes. A produção do humus depende de vários fatores: a quantidade de restos orgânicos, a umidade, a areação e o calor. Tem que ser uma temperatura um pouco mais alta. Vira a folhinha, por favor, que eu vou terminar. Agora não precisa nem grifar. Os agricultores procuram manter a fertilidade da terra de diversas maneiras, com fertilizantes químicos, adubo químico, ou com adubação orgânica, que é melhor. Vários materiais orgânicos são considerados bons adubos, como a torta de mamona. Torta de mamona é pedaço de mamona, tá? Não é uma torta que o cara põe lá na terra, são pedacinhos.
O bagaço da cana e o esterco bovino, as fezes do boi, eles transformam em adubo, funciona muito bem. A torta de mamona é o resíduo sólido da prensagem da semente da mamona, tá vendo? Ó, é a semente esmagada que vai fazer, é só o nome para a extração de óleo. Analise o gráfico que compara a rapidez com que a decomposição ocorre em solos em 3 diferentes tipos de adubação orgânica, com o bagaço, com a cana e com a torta de mamona. Aí está mostrando em dias o quanto transformou em nutrientes. Pode ver que aqui, ó, a torta de mamona é um dos melhores. Ela rapidamente se transforma em nutrientes para as plantas. Então, de novo, tá? Essa segunda parte fica para a próxima aula. Esse começo que eu quero que você saiba bem. O solo é formado por camadas que se chamam horizontes. O livro está mostrando direitinho. Horizonte O, horizonte A, E, B, C e abaixo disso ainda é a rocha-mãe. Os seres vivos que estão no solo vão ajudando a transformar esse solo, porque eles vão fazendo buraquinhos, porque eles vão se alimentando, porque tem os decompositores que vão transformando a matéria morta em nutrientes que vão servir para a matéria viva novamente. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Tranquilo, não é? Fácil. Tenho certeza que você entendeu. Se não entendeu, quer mandar mensagem para mim, fazendo alguma pergunta, manda. O nosso grupo é para isso. Ou então, logo mais, na próxima aula ao vivo que nós vamos nos encontrar, é para tirar dúvida, tá bom? Então, ó, agora já, fim de semana, assiste a aula, lê o livro, o grifo que eu pedi e pode descansar. Nem dê lição para o final de semana, hein? Vai ficar para a próxima aula. Beleza? Fica na paz, bom descanso, se cuida, bebe bastante água. Fica na paz e até mais.